Salve, galera! Nesse vídeo eu vou falar sobre a síndrome do impostor. Síndrome do impositor. Não, gatita, síndrome do impostor. Síndrome do impostor. Ok, a síndrome do impositor daria outro vídeo, mas não esse. Obrigada pela dica, Agatha. Você está fazendo um ótimo trabalho, viu, aqui na firma. Vamos à pauta. A Organização Mundial de Saúde não classifica a síndrome do impostor como uma patologia psicológica. Porém, essa pauta tem sido bastante vista em comportamentos da sociedade nos últimos tempos. Ok, mas o que é a síndrome do impostor, né? Essa síndrome tem relação com a autocobrança que gera uma ansiedade e não segurança sobre a própria habilidade em relação a alguma coisa na vida, algum trabalho. E essa síndrome pode ocorrer com absolutamente qualquer pessoa e pode estar associada ainda à busca por um padrão não alcançável de algo, escondido atrás da máscara da perfeição impossível de ser alcançada. Esses comportamentos muitas vezes vêm associados ao desempenho de alguma atividade ou início de uma nova experiência laboral ou acadêmica, e isso pode causar um desconforto imenso, caracterizando então a síndrome do impostor. Ed, com a minha opinião, que não é nada na fila do pão, vê também essa síndrome como algo que anda junto com a inflexibilidade, pendendo sempre para o lado mais pesado da balança. Cruel, bicho. O nome pode estar associado à própria sabotagem ou fraude que a pessoa tem em relação a si mesma, além de uma autocobrança sem medida, pois não importa o quanto a pessoa tenha trabalhado para ter sucesso em alguma coisa, e mesmo que ela tenha desempenhado um excelente trabalho, ela ainda assim acha que poderia ter sido melhor, ou ter feito mais, ou que não foi o suficiente, se vendo então como inferior enquanto subestima aquilo que está fazendo, sendo cruel consigo mesmo. Outro ponto bem significativo dessa síndrome é a fala que foi sorte ou foi oportunidade, não esforço. Além de uma não aceitação do próprio salto dado naquela tarefa. Como tudo na vida, existe a polaridade oposta à síndrome do impostor, que se refere ao efeito Dunning-Kruger, que é aquela pessoa que se acha a última Coca-Cola do deserto, super gelada, nível hard da estrela, e que tudo que ela faz é incrivelmente bom e superior, fazendo com que a pessoa dê um tiro no próprio pé por ser tão arrogante, se mostrar superior, cometendo falhas consideráveis. Conhece alguém assim, Agatha? Não fale. Na sua opinião, qual delas é pior, hein, Joe? Nessa resposta eu não vou opinar para não pecar. Voltando à síndrome do impostor. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, no meio acadêmico, por uma professora americana chamada Gail Meadows, que apontou que 70% das pessoas que foram entrevistadas nessa pesquisa tinham sintomas da síndrome, mostrando também que o meio acadêmico é um meio bastante suscetível à presença da síndrome do impostor, por conta da competitividade agressiva associada à cobrança em cima dos pesquisadores. Há alguns padrões que pessoas que têm a síndrome podem apresentar, como autossabotagem, não só no âmbito profissional, mas também pessoal, né? O medo de cometer erros é tão selvagem que a pessoa tem atitudes que têm como resultado o que ela estava tentando evitar ou temendo que ocorresse. Quem nunca passou por isso, né? A reflexão que trago nesse vídeo é sobre identificar em si mesmo qual o grau do seu nível do impostor, pois todos nós passamos por isso em algum momento e como isso reverbera em nossa vida e nas nossas relações, tanto profissionais como pessoais. É importante olhar para isso e fazer a autocrítica para perceber se deve ou não buscar ajuda no profissional, ou se o teu grau de síndrome do impostor é muito alto a ponto de não lidar com isso sozinho e precisar de uma ajuda externa. Ajuda de um profissional especializado. Tudo isso é uma alta crítica que a gente deve fazer. Sou até meio repetitivo, mas o processo terapêutico ajuda e muito, e não só nessa questão, mas em inúmeras outras, pois a síndrome traz com ela outros padrões de sofrimento psíquico que devem ser observados, né, como ansiedade, depressão e outras coisas. Outro ponto a ser considerado é que se até os robôs dão pane e precisam de atualização, imagina nós, né?
Faz parte da natureza humana errar, pois passamos boa parte da vida experimentando e muitas vezes esse experimentar nos leva ao erro, mas junto com o erro nos leva ao aprendizado também. É importante entender que o julgamento excessivo nos traz insegurança e não compreensão conosco mesmo. Às vezes, os cobradores mais cruéis conosco mesmo somos nós mesmos. Já parou para pensar nisso? A síndrome do impostor, além do meio acadêmico, também é vista dentro de uma população que já sofre um peso social por ser uma minoria, que são a comunidade LGBTQIA+, e pessoas também não brancas, pois sabemos que mesmo que a luta seja constante, há ainda muito preconceito velado, sendo um problema social a encarar. Há alguns sintomas que são observados como medo de ser descoberto e ser avaliado por outras pessoas como uma fraude, que a pessoa já acredita que é. A pessoa não consegue relaxar, e isso tudo traz junto uma série de sentimentos muito tóxicos, levando a adiar tarefas como mecanismo de defesa, por não falhar, né? Sem entender que o fato de adiar já faz não executar, então acaba automaticamente falhando pelo fato de não fazer. Louco isso, não? Muita gente que tem essa síndrome sofre em silêncio e muitas vezes demora para buscar ajuda ou acha que é normal se sentir assim, já que o mundo está competitivo, e dá justificativas para a própria síndrome. Mas uma razão pela qual o processo terapêutico ajuda porque auxilia na busca de estratégias para administrar esses pensamentos pejorativos em relação a si mesmo, ajudando até a se conectar como observador, né, do agora, não emocionalizando tudo, reagindo ou dando ouvidos a esses barulhos da mente. Uma das falas comuns do sofredor da síndrome é que o sucesso é a culpa de outra pessoa e que não ela, e se recebe um feedback negativo, compra aquilo como uma falta de capacidade ou inteligência, não consegue expressar nem mesmo a própria modéstia, alta valorização sobre o que os outros pensam sobre as suas habilidades, necessitando que os outros estimem e de aprovação. Obrigada por me acompanhar nessa reflexão, irmão, e até mais!